Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e 33 minutos. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana, 11 de dezembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale aqui pela rádio número 1 da região. Uma ótima semana para você e confira agora os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Avião com 48 brasileiros que estavam em Gaza decolou do Egito neste domingo. Milei é empossado, o presidente da Argentina, e promete nova era no país. Trabalho de deputados e senadores é reprovado por 35% dos eleitores. Novo ensino médio, relator aumenta as aulas obrigatórias, mas abaixo do que queria o MEC. Mega Sena, aposta de Mariana em Minas Gerais leva sozinha prêmio de 30 milhões e 800 mil reais. Ministério Público Federal investiga prefeito de Perinópolis por suposto desvio de verba pública. TSE e Anatel assinam acordo para combate à desinformação por inteligência artificial. Covid-19, saúde antecipa nova dose da bivalente para idosos. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias internacionais. 6 horas e 35 minutos, uma ótima manhã de segunda-feira, uma excelente semana para você que a partir de agora passa a sintonizar mais uma edição do Jornal Verde Vale. O presidente eleito Javier Milei tomou posse como novo mandatário da Argentina neste domingo, ao lado da vice Vitória Villarruel. Às 11 horas da manhã, em Buenos Aires, mesmo horário em Brasília, os dois eleitos chegaram ao Congresso da Nação Argentina. O agora ex-chefe de Estado Alberto Fernandes passou a faixa e o bastão presidencial para Javier Milei, pouco antes do meio-dia, após o ultraliberal fazer o juramento à nação. Em seguida, sobre gritos de liberdade, Milei assinou o termo de posse e se tornou oficialmente presidente da Argentina. Logo depois, iniciou o primeiro discurso como chefe do executivo. Milei falou da inflação que assola o país, apresentou dados sobre a economia, criticou os antecessores e prometeu uma nova era para aquele país. E o avião da Força Aérea Brasileira decolou do Cairo, a capital do Egito, na tarde desse domingo, com 48 brasileiros repatriados que estavam na faixa de Gaza. A aeronave KC-30 pousou na base aérea de Brasília na madrugada dessa segunda-feira. O grupo conta com 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres e 4 homens. Os repatriados cruzaram a fronteira entre Gaza e o Egito por meio de Rafah no sábado e foram deslocadas para Cairo por meio de vans. A viagem durou cerca de 6 horas. Ainda na capital do Egito, o grupo foi examinado por profissionais da área da saúde. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, da lista de 102 brasileiros e famílias apresentada aos governos envolvidos para a autorização da saída da faixa de Gaza, 24 não foram autorizadas a deixar a região de conflito. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6 horas e 37 minutos e o trabalho dos políticos que ocupam as cadeiras no Congresso Nacional foi reprovado por 35% dos brasileiros, segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha na noite de sábado. O desempenho dos parlamentares foi avaliado como ótimo ou bom por apenas 18% dos eleitores, enquanto 43% consideraram o trabalho regular. Não souberam responder 4% dos entrevistados. O Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 135 cidades do país na última terça-feira. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Os números apresentados mostraram estabilidade em relação à pesquisa anterior sobre o tema. Em setembro desse ano, o trabalho de deputados e senadores foi reprovado por 33% dos entrevistados e considerado ótimo ou bom por 16%. O desempenho foi apontado como regular por 48% dos eleitores e 4% não souberam responder quando questionados.
E não será uma tarefa simples, muito menos pacífica, fixar os prejuízos causados pelo afundamento do solo em ao menos 10 bairros de Maceió, onde a petroquímica Braskem mantém minas de salgema, material usado na produção de itens como PVC e soda cáustica. Mas, segundo a secretária da Fazenda de Alagoas, Renata Santos, estudos recentes encomendados pelo governo do estado mostram que essa conta pode chegar a valores que variam de cerca de 20 a 30 bilhões de reais. As estimativas incluem impactos em 6 áreas. Elas abrangem desde perdas de patrimônio físico do estado, casos de escolas e equipamentos de saúde e danos individuais e coletivos, além do sufoco provocado na região metropolitana de Maceió pelo deslocamento já realizado de mais de 60 mil pessoas, moradores das áreas afetadas, o que equivale a 5,8% da população da capital alagoana. A mina de salgema operada pela Braskem em Maceió sofreu um rompimento neste domingo. Segundo informações da Defesa Civil, por volta das 13h15, a mina 18 afundou. Nas últimas 24 horas, a mina de salgema cedeu mais de 12,5 centímetros. De acordo com o mais recente boletim da Defesa Civil, o deslocamento vertical acumulado na mina é de 2,35 milímetros e a velocidade vertical de cerca de 0,52 centímetros por hora. O estado de alerta da Defesa Civil é permanente devido ao risco de colapso da mina 18. Sabatina de Dino, reforma tributária e vetos movimentam a semana. Quem traz os detalhes da semana na capital federal é Yuri Hudson. Uma semana intensa com muitos trabalhos pela frente do Congresso Nacional para conseguir eliminar a pauta que vem se acumulando durante os dias. Ao longo desta semana teremos uma tentativa de se aprovar o orçamento, de votar os vetos que estão acumulados na pauta do Congresso Nacional e ainda o governo quer conseguir aprovar a taxação das bets, a reforma tributária e aprovar também o nome de indicados para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que a prioridade da casa será se dedicar à votação de autoridades. Na quarta-feira serão sabatinados na Comissão de Constituição e Justiça o ministro Flávio Dino, indicado ao Supremo, e Paulo Gonet, indicado à PGR. Nós temos quase 30 autoridades para serem sabatinadas e apreciadas no plenário do Senado Federal. Então nós vamos ter que trabalhar muito e está convocado um esforço concentrado e aí vamos trabalhar intensamente e avançar noite adentro nas sessões do Senado, caso seja necessário, também na sessão do Congresso Nacional, para fazer todas as entregas que se impõem tanto ao Senado quanto ao Congresso Nacional. Obviamente, amadurecendo as propostas, sem assodamento, sem votar em nada com pressa, nada disso, tendo responsabilidade com o processo legislativo. Na pauta do Congresso são 40 vetos que estão aguardando a análise dos deputados e senadores. Alguns polêmicos, como o marco temporal. A oposição tem pleiteado para que o veto à desoneração da folha de pagamento entre na sessão do Congresso. Mas, segundo o líder do governo, Randolfo Rodrigues, esse tema deve ficar de fora, até que a equipe econômica apresente uma proposta para solucionar a questão. O da desoneração não tranca a pauta. Está sendo buscado um entendimento com o Ministério da Fazenda, que está sendo presidido esse entendimento pelo ministro Haddad. Eu estou consciente de que vamos apreciar todos os vetos e vamos conseguir uma mediação da desoneração. Já o ministro Fernando Haddad está de olho no projeto que regulamenta as apostas esportivas. A taxação das chamadas bets pode render ao governo federal 5 bilhões de reais de arrecadação extra no ano que vem. Mas a oposição, segundo o senador Jorge Seife, está articulada para barrar o avanço da proposta. Muitos dos nossos jovens já são viciados. Então nós precisamos discutir muito mais amplamente que com essa ação arrecadatória desse desgoverno, que quer taxar tudo, quer regulamentar tudo para taxar aumento de imposto. Na Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira promete pautar para esta semana a votação da reforma tributária. Ou seja, uma semana de muito trabalho pela frente. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h43 agora. Foi preso na manhã da última sexta-feira em Caldas Novas um homem suspeito de ter falsificado documentos para vender um imóvel de luxo que não era dele. Segundo a Polícia Civil, Raione Carneiro de Souza teria conseguido uma procuração falsa
dando-lhe poderes para vender o bem avaliado em R$1,5 milhão de reais. No entanto, a verdadeira proprietária do imóvel mora nos Estados Unidos e esteve pela última vez no Brasil em 2021. Sendo assim, uma outra mulher não identificada se passou pela vítima e fingiu ser a dona do local, assinando a procuração em um cartório de Brasília. Com o documento falsificado em mãos, o suspeito teria até começado a preencher a burocracia da escrituração do imóvel, o qual ele estava vendendo por R$850 mil. No entanto, a polícia conseguiu prender o homem antes da efetivação do crime. Um suposto comparsa dele, suspeito de realizar os trâmites cartorários, ainda está foragido. Além da prisão, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços vinculados à Raione. Foram levados inúmeros documentos, imóveis, celulares, talões de cheque, quase R$5 mil em dinheiro vivo e 2 carros, sendo um deles de luxo. Operação da Polícia Civil combate roubos em propriedades rurais. A matéria você confere agora com Marcelo Tavares. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, em conjunto com a Delegacia de Bom Jesus e apoio das regionais de Itumbiara e Rio Verde, deflagrou uma operação para investigar uma quadrilha voltada para a prática de crimes de roubos e furtos em usinas e propriedades rurais nos municípios de Bom Jesus, Santa Helena e São Simão. Foram cumpridos em Bom Jesus 21 mandados de busca e apreensão e 6 de prisões temporárias. Segundo as investigações, os suspeitos usavam armas de fogo possivelmente legalizadas e eram extremamente violentos. Eles prendiam as vítimas e roubavam maquinários defensivos e outros produtos relacionados ao meio rural. Em uma das ações, os autores permaneceram com a vítima por mais de 5 horas. Na operação, 4 pessoas foram autuadas em flagrantes pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e também de munições. Várias das armas registradas em nomes de companheiras dos autores dos roubos foram extraviadas e sequer houve qualquer tipo de comunicação à Polícia Federal. Uma das investigadas disse que para adquirir 3 armas de fogo não teria realizado nenhum tipo de curso para habilitação e que seu esposo, que possui diversas anotações criminais, teria sido responsável de organizar as documentações para conseguir a posse das referidas armas. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h45 e Lucas Moura admitiu que o seu desejo de jogar a Libertadores pode pesar para ele continuar no São Paulo no ano que vem. O jogador afirmou que a Libertadores é um fator e tem que ser pesado na balança sobre o seu futuro. Ele deu essa declaração no troféu Mesa Redonda. O atacante disse que está otimista, mas frisou que não tem uma decisão tomada. O jogador de 31 anos explicou que estava esperando a temporada acabar para definir o próximo passo de cabeça fria e acrescentou que a resposta sai em breve. Atual presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, foi reeleito para mais 3 anos de mandato à frente do Clube Gaúcho neste sábado. Ele obteve uma vitória apertada sobre Roberto Melo por uma diferença de 2.463 votos. Sua chapa em frente pelo Inter pela torcida recebeu 15.994 votos contra 13.531 da chapa Gigante de Novo. O novo mandato de Barcelos vai até 2026. No total, um recorde de 29.800 sócios e sócias participaram da Assembleia Geral do sábado de forma presença e virtual. O pleito foi encerrado por volta das 17 horas. A chapa de Barcelos tem também os vice-presidentes Dalton Schmidt Jr., Ivandro Rodrigues Morbeck, Vitor Grunberg e Miguel de Sampaio Dagnino. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. A comercialização brasileira da safra 22/23 de soja alcançou 88,1% da produção esperada. O número parte do levantamento da Datagro Grãos, com balanço até 3 de novembro. O índice de venda da oleaginosa está aquém dos 91,4% observados em igual período do ano passado, bem como 98,7% do recorde da safra 2019-20 e da média dos últimos 5 anos, que é de 94,4%. O avanço mensal foi de apenas 2,8 pontos percentuais abaixo dos 4,6 pontos registrados no mês anterior
e dos 3,7 pontos percentuais do mesmo período do ano passado, mas levemente acima dos 2,3 pontos percentuais da média normal. Considerando a atual estimativa de produção em 157 milhões de toneladas, os produtores brasileiros negociaram até a data analisada 138 milhões de toneladas de soja. Em igual período do ano passado, esse volume de produção negociado estava relativamente maior, mas menor em termos absolutos, chegando a 119,35 milhões de toneladas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01, de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E o deputado federal Mendonça Filho apresentou o relatório do projeto que propõe mudanças no novo ensino médio, instituído em 2017. No texto, o relator aumenta horas de aula obrigatórias, mas abaixo da proposta de mudança apresentada pelo Ministério da Educação. O governo federal enviou em outubro um projeto de lei para o Congresso para ajustar pontos do novo ensino médio aprovado durante a gestão de Mendonça Filho no MEC durante o governo de Michel Temer. O envio das propostas de mudanças foi feito em meio às críticas e problemas da reforma, que mudou a grade curricular e oferta de disciplinas optativas em todas as escolas do país. O relatório de Mendonça alterou a distribuição da carga horária, que é de 3.000 horas totais durante 3 anos, com carga horária diária de 5 horas, do novo ensino médio que constava da proposta enviada pelo governo federal. E uma aposta única de Mariana, em Minas Gerais, acertou 6 números da Mega Sena e vai levar para casa o prêmio de R$30.781.665. Sorteio do concurso 2666 foi realizado neste sábado. Confira os números: 29, 5, 43, 47, 30, 25. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 70 apostas acertaram 5 dezenas e ganharam cada uma R$43.157. Outras 4.455 apostas fizeram a quadra e vão levar R$968,73 cada. O próximo sorteio da Mega Sena será nesta terça-feira, dia 12, a partir de 20 horas. As apostas podem ser feitas até às 19 horas de amanhã. 7:03. Pesquisa aponta a percepção dos brasileiros com relação às mudanças climáticas. Vamos conferir os detalhes com a Aline Costa. A gravidade das mudanças climáticas no planeta, em consequência do aquecimento global, teve um crescimento significativo de 2022 para 2023. Secas, enchentes, ondas de calor e frio intensos e outros fenômenos extremos vêm causando enormes prejuízos sociais e econômicos em todo o mundo. As alterações têm afetado cada vez mais a vida das pessoas e é de interesse coletivo a promoção de um sistema produtivo mais sustentável. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, revela que 91% dos brasileiros perceberam as alterações climáticas ocorridas nos últimos anos. O estudo vai embasar iniciativas que possam amenizar os efeitos do aquecimento, como explica o gerente executivo do Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi Montempo. A pesquisa identifica a preocupação do brasileiro com fatores climáticos. Isso nos faz levar a pensar numa agenda de transição energética, expandir as energias renováveis, como a eólica, solar, a própria biomassa, fortalecer os biocombustíveis, atrair novas tecnologias e aplicá-las dentro de um processo industrial que produza cada vez menos gás de efeito estufa, trabalhar também o mercado de carbono, como fazer o uso eficiente dos recursos naturais. A pesquisa apontou que no cenário nacional as respostas mais comuns de percepção dos brasileiros foram sobre o aumento de temperatura, menos chuvas e rios mais secos. Os resultados mudam de acordo com as regiões, mas no geral, para 91% dos entrevistados, o aquecimento global é um problema grave, acima dos 86% que avaliaram o problema desta maneira em 2022. A maioria, 61%, acredita que essa é uma questão imediata, que deve ser combatida
combatida urgentemente. A percepção, no entanto, é menor, 53% na faixa de 16 a 24 anos. Davi Bontempo é enfático ao afirmar que a necessidade de transição para uma economia de baixo carbono é urgente. O governo ele vai trabalhar fundamentalmente na agenda de políticas públicas, como criar incentivos para que a gente possa fazer essa transição. Do setor produtivo, vamos trazer novas tecnologias, inovação para que a gente modernize cada vez mais o nosso parque industrial. Na nossa sociedade, a gente precisa tratar questões do dia a dia, questões sociais, que vai desde a coleta e separação do lixo até a economia e eficiência dos nossos recursos naturais. A pesquisa demonstra ainda que no norte e centro-oeste a redução das chuvas foi percebida por 90% dos entrevistados e a seca dos rios por 76%. No sul, 76% apontaram aumento de chuvas e 69% de transbordamento de rios. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06. O Ministério Público Federal abriu uma investigação contra o prefeito de Pirenópolis, Nivaldo Antônio de Mello, alegando improbidade administrativa. A suspeita é que o gestor tenha desviado recursos públicos oriundos de um convênio com a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, para a pavimentação asfáltica. De acordo com o Ministério, o valor total do convênio era de R$420 mil e foram suprimidos R$76.942,98. O órgão recomenda que esse valor seja devolvido aos cofres públicos. O Ministério Público Federal afirma ainda que a pavimentação asfáltica executada pelos requeridos foi inferior à pavimentação aprovada e paga pela União. O Departamento de Engenharia da SUDECO atestou que a obra correspondeu a aproximadamente 81,68% do plano de trabalho. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado estadual Bruno Peixoto, propôs a concessão do título de capital estadual do tomate a Goianápolis. A matéria está na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa e aguarda agora o parecer do relator deputado Isiquinan do MDB. Segundo o parlamentar, o projeto foi enviado por um cidadão pelo canal Aqui Você Faz a Lei, ferramenta do aplicativo Deputados Aqui. Na justificativa, Peixoto lembra que mais de 26% da população da cidade trabalha diretamente com a cultura tomateira. Após passar pela CCJ, o texto ainda vai precisar de 2 aprovações em plenário. Caso passe, vai à sanção do Executivo. É preciso dizer que Goianápolis já é conhecida informalmente como a capital do tomate. Em 2022, Goiás foi o maior produtor da cultura, além de liderar o ranking também em girassol e sorgo. Foram 993 mil toneladas no estado, com Cristalina liderando, seguida por Morrinhos. E o governador Ronaldo Caiado volta a criticar o texto da reforma tributária que está tramitando no Congresso Nacional. A reportagem é de Alex Atanásio. O governador Ronaldo Caiado participou do debate ao lado da diretora de Relações Externas da Souza Cruz, Natasha Curric, do vice-presidente executivo de Assuntos Corporativos e Institucionais da Vale, Alexandre D'Ambrosio, e do advogado tributarista Luiz Gustavo Bichara. Caiado, mais uma vez, voltou a criticar de forma dura a criação de um conselho federativo com a função de apurar a distribuição dos recursos tributários entre os estados, como está previsto na reforma tributária. Qual é realmente a responsabilidade de um texto que mexe com a vida de 200 milhões de brasileiros, sendo que, coincidentemente, a votação da reforma tributária, 10 bilhões de reais foram repassados em forma de emenda aos parlamentares que apoiaram a reforma? Eu nunca me coloquei contra uma reforma. Mas por que não simplificar? Por que não? Por que não simplificar a prática do ICMS, que é o nosso IVA, como muito bem foi colocado aqui? Por que não tentar buscar um equilíbrio entre os estados, um entendimento entre os entes federativos? Eu, graças a Deus, tenho a tranquilidade de dizer, não participei desse aumento da carga tributária que vai penalizar 200 milhões de brasileiros.
Isso vai ser a maior desordem tributária. Ronaldo Caiado também aproveitou para alertar os prejuízos que estados como Goiás possam ter com a perda de indústrias e até de recursos de financiamentos. Eu vejo que nós vamos aí para muitos problemas e vamos causar um distúrbio no desenvolvimento no país muito grande, cerceando a capacidade de crescimento, principalmente do Centro-Oeste, das grandes fronteiras brasileiras que tem muito a produzir e que tem muito a ofertar ao Brasil. O governo federal trabalhou firme para que o texto da reforma tributária não fosse desidratado no Congresso Nacional. Poucas emendas foram acatadas. O texto já saiu do Senado e agora já está em análise na Câmara dos Deputados. Ao final, o governador voltou a criticar o que ele chama de concentração de poder da União com a reforma fiscal e não poupou críticas sobre a padronização da taxação de impostos para estados de diferentes regiões do país. Liberdade econômica é eu taxar 33% no Amapá e 33% em São Paulo. Isso é liberdade econômica? Ou liberdade econômica é o que os americanos dão? Cada estado faz a sua. Eu quero comprar empresa, trabalho. Eu baixo meu IVA, lá embaixo bota zero, imposto de renda bota zero. Então, quer dizer, isso é uma prerrogativa do Estado, não é a União. Nós não podemos admitir a concentração de poderes na mão da União. Alex Atanásio, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11, noite de gala em Miami. 3 brasileiros conquistaram troféus na cerimônia Pan Sports Awards. Na noite de sábado, Rebeca Andrade foi eleita o destaque dos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023. Maria Eduarda Alexandre, com voto popular, levou o prêmio do Legado dos Jogos Pan-Americanos da Juventude Cali 2021. Já Douglas Matera foi eleito o melhor atleta dos Jogos Pan-Americanos. Depois da ótima campanha nos Jogos Pan da Juventude, Maria Eduarda Alexandre terminou a competição adulta com 2 ouros, 1 prata e 3 bronzes. Pelo voto popular, a ginasta de apenas 16 anos também garantiu o seu troféu. Já Douglas Matera subiu ao lugar mais alto do pódio 8 vezes nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Na cerimônia do Panam Sports Awards, o brasileiro levou o troféu de melhor atleta da competição. E o Minas está na final do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei. Na tarde deste sábado, o time bateu o Santori Sunbirds do Japão na semifinal da competição. O jogo foi duro, mas a equipe brasileira venceu de virada por 3-7-2, parciais de 25-22, 22-25, 28-26, 20-25 e 15-17. A final será contra a Perugia da Itália às 12 horas de Brasília deste domingo, em Bangalore, na Índia. O destaque da partida foi o cubano Michael Sanches, que anotou 26 pontos para o Minas. Mas a série do Sunbirds colocou 23 bolas no chão do adversário. A equipe mineira, a atual vice-campeã sul-americana, vai em busca do primeiro título do Mundial. Perugia, por sua vez, chegou ao torneio na condição de favorito e vai buscar o bicampeonato consecutivo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O clima irregular, principalmente a falta de chuvas em Mato Grosso, preocupa e faz a consultoria Safras e Mercado revisar para baixo a sua previsão para a produção brasileira de soja 23-24. Ainda assim, a temporada deverá ser a maior da história, mas a questão climática segue no radar. A produção brasileira de soja 23-24 deverá totalizar 158,23 milhões de toneladas, uma elevação de 0,3% sobre a safra da temporada anterior, que ficou em 157,83 milhões de toneladas. Em 24 de novembro, data da estimativa anterior, a projeção era de 161,38 milhões de toneladas. Dessa forma, a redução sobre a previsão do último relatório é de 1,95%. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h14 e pesquisa aponta a percepção de brasileiros com relação às mudanças climáticas. Virgínia Alves é quem traz os detalhes. O Ministério da Saúde vai investir 256 milhões no fortalecimento da vigilância das arboviroses. Com o início do período das chuvas e das altas temperaturas, o número de casos de dengue, chikungunya e zika
tende a aumentar e o governo federal está alerta e monitora constantemente o cenário no Brasil. O Ministério da Saúde destaca que o momento é de intensificar os esforços e as medidas de prevenção por parte de todos, para reduzir a transmissão das doenças. Durante a coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, foi lançada a campanha de conscientização com o slogan Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou a importância de ações coordenadas de combate às arboviroses, de esclarecimento junto à população e de acompanhamento epidemiológico e científico das doenças. Nós estamos, nesse momento, já pactuando muitas ações com estados e municípios, como tudo que se faz no SUS não é possível fazer de gabinete. Entre essas ações, eu destaco o fortalecimento da vigilância, controles de vetores. Para isso, nós contamos com muitos meios no SUS e estamos destinando 256 milhões para essa ação em estados e municípios. Desse total, nós vamos estar destinando uma parcela única já agora, no final desse ano. Uma parcela de 111,5 milhões de reais. A projeção do aumento de casos no próximo verão é atribuída à combinação de calor intenso e chuvas, possíveis efeitos do El Niño. Quem explica é a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel. Porque nós temos as mudanças climáticas, principalmente o fenômeno do El Niño, ele terá, estimativas que nós, muito provavelmente, teremos mudança no tempo de transmissão desse mosquito, o tempo com que essa larva vai se transformar em um adulto, tudo isso por conta desse aquecimento. O Ministério da Saúde revelou um aumento significativo de 17,5% nos casos de dengue no Brasil em 2023, comparado ao ano anterior. A taxa de letalidade, por sua vez, permaneceu constante em 0,07% nos 2 anos, com um total de 1.053 mortes confirmadas em 2023 e 999 no ano anterior. A pasta monitora atentamente as novas tecnologias que podem auxiliar no enfrentamento às doenças e abriu consulta pública também nesta sexta-feira sobre a proposta de incorporação da vacina contra a dengue no Serviço Único de Saúde, o SUS. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves. 7h17. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. No próximo bloco, TSE e Anatel assinam um acordo para combate à desinformação por inteligência artificial. Covid-19, saúde antecipa a nova dose da bivalente para idosos. E claro, espaço também para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saiam daí. Voltamos já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25. Já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. Olha, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, assinou um acordo com a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, para combater a reprodução de desinformação por inteligência artificial. Segundo o tribunal, as determinações para a retirada de conteúdos prejudiciais ao processo eleitoral deixarão de ser enviadas por oficial de justiça. Passarão a ser comunicadas por um sistema eletrônico com o objetivo de acelerar o cumprimento do bloqueio de sites que divulguem fake news durante as eleições. Na segunda-feira, Moraes afirmou à Justiça Eleitoral que vai regulamentar o uso da inteligência artificial nas eleições municipais de 2024. Segundo o TSE, a parceria entre os órgãos está justificada pelo Marco Civil da Internet, que responsabiliza usuários ilegais nas redes sociais. E diante da identificação de 2 novas sublinhagens do vírus da Covid-19 no país, o Ministério da Saúde passou a recomendar uma nova dose da vacina bivalente para pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos acima de 12 anos que tenham recebido a última dose do imunizante há mais de 6 meses. Seguimos atentos ao cenário epidemiológico da Covid-19 com a identificação de 2 novas sublinhagens da JN.1 e da JG.3. Decidimos assim antecipar para grupos prioritários uma nova dose da vacina bivalente.
A vacinação é essencial para a proteção, foi o que tuitou a ministra da Saúde, Nízia Andrade. A pasta destacou ainda que o antiviral está disponível na rede pública para tratamento da infecção por Covid-19 em idosos com 65 anos ou mais, imunossuprimidos com 18 anos ou mais, logo que os sintomas aparecerem e houver a confirmação do teste positivo. 7h27. Bolsa Família. Pagamentos começam hoje, segunda-feira. Quem traz os detalhes é Sofia Stein. Nesta segunda-feira, 11 de dezembro, a Caixa inicia o pagamento do Bolsa Família do mês de dezembro. O calendário de dezembro é antecipado e os primeiros beneficiários a receberem são os com número de identificação social UNIS terminados em 1. O pagamento é realizado preferencialmente na conta do Caixa Tem ou na poupança fácil da Caixa. Vale lembrar que com a conta no Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer até Pix direto no aplicativo do celular. O benefício pode ainda ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou ainda nas unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil. Basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça, não se esqueça. Reportagem Sofia Stein. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h28. Dados da síntese de indicadores sociais divulgada no último dia 6 de dezembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que Goiás é o segundo estado que mais reduziu o índice da pobreza no país em 2022, em comparação com o ano anterior. O documento verifica as condições de vida da população, sistematizando um conjunto de informações sobre a realidade social brasileira, utilizando indicadores sociais como demografia, famílias, educação, trabalho, distribuição de renda e domicílios. Na verificação, que utilizou informações do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, Goiás teve uma redução de 27,8% nos índices de pobreza. Somente Mato Grosso do Sul apresentou um índice melhor, 28,5% de 2021 para 2022. A média do Brasil foi de 13,8%. Coordenadora do Goiás Social, a primeira-dama Gracinha Caiado, vê o resultado como sucesso das políticas sociais adotadas pelo governador Ronaldo Caiado desde o início da sua gestão. Goiás também aparece, conforme levantamento, com o quarto menor percentual de extrema pobreza do país, com taxa de 2,7%. Nesse caso, a média brasileira foi de 5,9%. O estado também tem o oitavo menor percentual de pobreza. Puxada mais uma vez pelo setor de alimentos, a produção industrial goiana cresceu 13% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado. É a sexta alta seguida, que levou a um aumento acumulado de 3,8% de janeiro a outubro deste ano. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divulgou na sexta-feira a pesquisa industrial mensal regional. Na comparação ao mês de setembro deste ano, o crescimento foi de 2,1% em setembro. Também é a sexta alta seguida e a quarta maior do país. De acordo ainda com o IBGE, a principal atividade no mês foi a fabricação de produtos alimentícios, açúcar, carnes bovinas e aves, que variou 14,1%. É a maior alta da atividade industrial no ano, contribuindo com 6,3 pontos percentuais do avanço total de 13% do estado. Assim, o setor acumula uma alta de 7,7% no ano. Um outro destaque positivo foi a fabricação de produtos químicos, fertilizantes, sabões e detergentes, que subiu 68,4% em outubro, contribuindo com 4,85 pontos percentuais na variação do mês. 7h30, a HDT promove dia de testagem rápida para o HIV. Quem traz os detalhes é Lucas Xavier. Em alusão ao Dezembro Vermelho, mês internacional de combate à AIDS, o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anwar Awad, o HDT, irá oferecer à população testagem rápida para HIV. Serão disponibilizados cerca de 500 testes rápidos para o diagnóstico da doença. A ação será na próxima quarta-feira, dia 13 de dezembro, na tenda ao lado do ambulatório da unidade, no Jardim Bela Vista, em Goiânia, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os testes rápidos serão realizados por uma equipe de saúde que é referência no estado no tratamento da infecção.
Para a realização do teste, a coleta do sangue é feita na ponta do dedo e o resultado fica pronto entre 15 a 30 minutos. As pessoas com resultado positivo serão orientadas por uma equipe composta por médicos, psicólogos e enfermeiros sobre o tratamento, seguindo todos os protocolos de sigilo. As pessoas com resultado positivo serão orientadas por uma equipe composta por médicos, psicólogos e enfermeiros sobre o tratamento, seguindo todos os protocolos de sigilo. Também serão distribuídos preservativos femininos e masculinos e material educativo, além da realização de mini palestras. Esta é uma ação da programação Dezembro Vermelho, dedicado a promover a prevenção, educação e solidariedade em relação às pessoas que vivem com HIV. De Goiânia, Lucas Xavier, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h32. E campeão da Copa do Brasil em 2023, Caio Paulista vai continuar no São Paulo. Após Júlio Casares ser reeleito presidente do clube paulista, enfim foi feito um contato oficial com o Fluminense para exercer a opção de compra fixada no empréstimo. O valor é de 3,5 milhões de dólares, cerca de 17.260.000 reais. Por 80% dos direitos econômicos, os outros 20% seguirão com Tombense. Nesse momento, o Fluminense e São Paulo conversam sobre como será feito o pagamento. Inicialmente, os cariocas queriam o valor da opção de compra à vista, mas aceitaram receber de forma parcelada. Os detalhes burocráticos estão sendo tratados antes do negócio ser fechado. O Brasil lutou muito, mas não conseguiu avançar à fase de mata-mata no Campeonato Mundial Feminino de Handebol, precisando derrotar a República Tcheca por 5 ou mais gols de diferença neste sábado na Dinamarca para seguir com chances de classificação às quartas de final. A seleção brasileira venceu o duelo por 30-27, mas acabou eliminada da competição. O grande nome da partida, Marketa Jerebekova, eleita a melhor em quadra após anotar nada menos do que 11 gols para a República Tcheca. Pelo Brasil, destaque para a ponta-direita Adriana Cardoso, que marcou 9 vezes. A seleção fecha a participação no Mundial com 4 vitórias sobre Ucrânia, Cazaquistão, Argentina e República Tcheca e 2 derrotas para Espanha e Holanda. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h34, a exportação total de carne bovina alcançou 256.073 toneladas em novembro, maior volume mensal deste ano por enquanto, o que corresponde a um aumento de 47,4% em comparação ao igual mês de 2022. Os números são da Associação Brasileira de Frigoríficos, que compilou os dados da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A receita cambial no mês passado foi estimada em $1 bilhão, alta de 14,7% em comparação aos 872,4 milhões de dólares em igual mês do ano passado. Os preços médios foram de $3.910 a tonelada, ante 5.021 do ano passado. A China continua a ser o principal cliente do Brasil na exportação de carne bovina, mas comprou 7,5% a menos do que em 2022 até novembro, pagando preços que caíram de $6.510 por tonelada no ano passado para $4.790 em 2023. Com redução de 26,4% na receita acumulada até o momento. 7h35. A Agrodefesa completa 20 anos com atuação de destaque no desenvolvimento da agricultura e pecuária aqui no estado de Goiás. Rafael Almeida traz os detalhes. Em 2 décadas, a Agrodefesa conseguiu chegar a 237 dos 246 municípios goianos. Cada um deles tem uma unidade operacional local do órgão. Trabalho fundamental para garantir a saúde no campo em Goiás nesses últimos 20 anos, afirma o presidente da agência, José Ricardo Caixeta. Nós temos muitos legados. Eu vou citar um deles, que é o nosso SIDAGO, que é o Sistema de Defesa Agropecuário. Nós trouxemos toda aquela parte de papel, de multa, de bloquinho para um sistema digitalizado
totalmente inteligente, onde o produtor, lá do conforto da sua propriedade ou nas suas ações, ele acessa o sistema, ele faz seus registros, ele atualiza o seu rebanho, a sua produção, e ele também emite qualquer documento de onde ele estiver. Nós temos, por exemplo, a conquista da pecuária de corte, bovinocultura de corte de Goiás. O ano passado ela evoluiu para o status de zona livre de aftosa sem a vacina. Isso é de extrema importância. Uma pesquisa recente do Instituto Mauro Borges revelou que o setor agropecuário apresentou crescimento de 16,5% em Goiás entre setembro de 2022 e agosto deste ano. O secretário estadual de Agricultura, Pedro Leonardo Rezende, destaca que a agrodefesa tem sido importante também para o avanço econômico do estado. O estado de Goiás tem alcançado resultados extremamente importantes com relação às exportações. E isso tem sido possível graças às garantias sanitárias que são proporcionadas pelo Serviço Oficial de Defesa Agropecuária, que é exercido pela Agrodefesa. Além disso, a agência também tem um trabalho importante que garante a saúde e a inocuidade dos alimentos que chegam diariamente à mesa dos consumidores. Se em 2 décadas a agência conseguiu desenvolver o mapeamento e controle do campo e permitiu que Goiás se tornasse área livre da febre aftosa sem a necessidade de vacina, é preciso projetar a agrodefesa para daqui 20 anos, avalia o vice-governador Daniel Vilela. A qualidade dos seus colaboradores, a competência, a expertise, então continuar avançando nesse sentido, nessa estruturação, usando bastante também tecnologia que chega cada vez mais ao campo, trazendo tecnologia, investindo em tecnologia também na agrodefesa. Durante a comemoração do aniversário da agência, ainda aconteceu a entrega da nova frota de 105 veículos que serão usados na fiscalização e inspeção agropecuária em Goiás. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central.